Amados, vamos para a palavra do Senhor sem perda de tempo, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu creio que há algo profético que Deus quer fazer ainda no andamento do culto, e eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, porque a semana passada, queridos, nós não estivemos aqui, mas a semana passada, dia 5, eu sei que o pastor Fernando ministrou, né, sobre o Espírito Santo, e foi muito feliz na mensagem que ele ministrou, né? Eu louvo a Deus por isso. E a semana passada se cumpriu uma festa bíblica, chamada, nós conhecemos como Pentecoste, amém? Que biblicamente, no hebraico, é a festa das semanas, ou a festa de Shavuot. Shavuot vem de Shavuah, Shavuot é no plural, semanas, né? No singular seria Shavuah, que significa semana. Esta festa, ela tem um apontamento profético, amém? E buscando uma mensagem, buscando algo do Senhor, para ministrar a respeito dessa data de Pentecoste, porque é mês de Pentecoste, amém? É mês de Shavuot. E buscando no Espírito, Deus me deu essa mensagem, que tem a ver com aquilo que nós recebemos a semana passada, lá em Goiânia. O tema da nossa mensagem é Pentecostes, uma nova estação de avivamento, amém? Amados, eu creio, oh aleluia, eu creio que a igreja, não apenas a nossa igreja no mundo, ela está entrando numa atmosfera, numa estação de avivamento, e eu creio, amados, que é o avivamento que será derramado nos últimos dias, antes da volta do Senhor. Eu tenho plena convicção, eu tenho uma convicção profética, de que este avivamento que a igreja vai viver nesse mundo, e já está acontecendo, já está havendo um derramar da glória de Deus nesses dias. Então, amados, eu creio que a igreja, ela está entrando numa estação de avivamento. O que é avivamento? É trazer vida de novo, amém? A igreja vai receber uma nova vida, a igreja vai receber um novo comando do Espírito, e ela vai fluir de uma maneira sobrenatural, antes que o Senhor volte. A palavra de Deus diz lá em Atos 3, em uma das pregações de Pedro, o apóstolo Pedro diz que era necessário que Jesus estivesse retido aos céus, até que houvesse a restauração de todas as coisas. E eu creio, amados, a restauração de todas as coisas, ela está ligados a Israel e a igreja, amém? Israel já está restabelecida como nação desde 1948, quando pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi estabelecido o novo Estado de Israel, amém? Israel hoje é um país forte, cumpriu-se a palavra de Deus, cumpriu-se as determinações de Deus, e a igreja tem vivido ciclos, amém? A igreja tem vivido ciclos, na história da igreja, se você pegar desde a época da restauração de Israel, a igreja tem vivido muitos moveres, amém? Então nós temos o mover profético, nós temos o mover chuva serôdia, quando houve um derramar de milagres sobre a igreja, houve a restauração do ministério de intercessão e batalha espiritual nos anos 90, houve a restauração dos 5 ministérios a partir do ano 2001, e eu creio, amados, que nós estamos chegando, estamos em um ano profético. Esse ano é um ano chamado de Shemitah, é um ano onde nós sabemos que é um ano de derramamento da provisão de Deus, porque é um ano que os filhos de Israel não plantam, amém? Eles não deveriam plantar e nem colher, era um ano que eles tinham que viver na total dependência de Deus, e nós estamos debaixo desta palavra profética de Shemitah, mas também é o ano em que o dono da seara, o dono da plantação, ele está verificando a seara, ele está olhando como está o campo, amém, queridos? E bem neste ano nós temos Shavuot, nós temos Pentecoste, vivendo debaixo de uma palavra profética. Então eu creio que a igreja, ela está entrando numa estação, uma nova estação de avivamento, e você não vai poder perder aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo irá promover nesses dias, na igreja e através da igreja, em nome de Jesus Cristo, amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que é o texto chave para esta mensagem, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Pai,
Nós nos apresentamos mais uma vez a Ti em oração. E agora, Senhor, nós nos voltamos totalmente à Tua palavra. Vem promover a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Venha nos envolver na presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para que os nossos corações se tornem acessíveis. O Espírito Santo é o responsável de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também de nos guiar em toda a verdade e glorificar o nome de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos ao Senhor, venha ministrar as nossas vidas por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Que todo pensamento seja conduzido agora cativo à obediência de Cristo. E que, Senhor meu Pai, os nossos corações estejam inclinados à Tua vontade, à Tua revelação, Pai. Venha ministrar os nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atos 2, verso 1 ao 4 diz: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém, amados? Este foi um fato que aconteceu, que deu início à era da igreja no mundo. Até então não havia igreja, a igreja era uma palavra profética de Jesus, quando Jesus em Mateus 16 declara para Pedro, que Pedro era uma pedra pequena, mas sobre uma rocha sólida, que ele estava voltando-se para ele, e para a igreja, ele estabeleceria a sua igreja, a sua eclesia, o seu povo, amém? A palavra eclesia vem de congregação, amém? Vem de assembleia. Igreja não é coisa do Novo Testamento, havia uma igreja no deserto, lá no Êxodo, que no hebraico nós chamamos de Kahal, amém? Kahal, igreja é coisa de Deus, é o povo escolhido, é a reunião, é a assembleia do povo escolhido de Deus, é a congregação daqueles que são eleitos por Deus. Se você é igreja, isso significa que você é um eleito de Deus, amém, queridos? E nós louvamos a Deus por sua vida. Amados, sobre Pentecoste, essa data, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, o que seria Pentecoste? A palavra Pentecoste vem do termo 50 dias, a palavra 50, Pentecoste significa 50. Ele trata de uma festa bíblica. Amados, dentro da história de Israel, há 7 festas, que nós chamamos de 7 festas fixas do Senhor. E Deus deixa bem claro que as festas não são dos judeus. A festa não é de um povo particular. A festa são festas de Yahvé e deveriam ser celebradas pelos filhos de Israel, pelos estrangeiros, pelos levitas, por quem quer que seja, amém? Isso é determinação de Yahvé, e a determinação dele é que as festas do Senhor fossem celebradas por todos, amém? Como lembrança de tudo aquilo que Deus realiza e vai realizar, amém? Agora, pastor, por que as festas bíblicas, elas deixaram de ser celebradas? Infelizmente, após a institucionalização da igreja, que aconteceu em 327 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, 325 ou 327, no concílio de Nicéia, quando a igreja ela foi romanizada, as festas bíblicas elas foram abolidas e infelizmente deram lugar às festas pagãs. E pastor, por que era necessário celebrar as festas do Senhor? Porque as festas do Senhor marcam tempos, marcam as épocas de Deus. Então nós temos os ciclos de Deus e temos as festas bíblicas. Quais são os ciclos? Nós temos o ciclo semanal, que os filhos de Israel tinham que celebrar, por exemplo, no pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, que é conhecido como o Shabat. O Shabat é um ciclo, ele marca um ciclo semanal. O descanso, quando a palavra Shabat significa descanso, o descanso não é simplesmente para você descansar, querido, para você não fazer nada. O Shabat, ele marcava os ciclos de Deus. Tinha, por exemplo, a festa da lua nova, que é
o primeiro dia do mês. Então, todo o primeiro dia do mês, eles marcavam o ciclo de Deus. Tem o Shemitah, que é um ciclo de 7 semanas de anos. Então, conta-se 6 anos, os filhos de Israel trabalhavam durante 6 anos, e por 1 ano, eles não plantavam e não colhiam, viviam na total dependência do Senhor. E detalhe, Deus nunca deixou faltar nada aos filhos de Israel, amém? Até os dias de hoje, amém, amados? Temos o jubileu, que fala exatamente de Pentecostes, porque na verdade agora não se conta 50 dias depois da Páscoa, conta-se 50 semanas, conta-se semanas de anos. Então trabalhava-se 49 anos, no 50º ano, aqueles que eram escravos eram libertados, aqueles que tinham dívidas, as dívidas eram perdoadas. E posso falar para você, nós encerramos Shemitah esse ano, e esse ano, em outubro, aliás em setembro, começa o jubileu, e o Brasil vai viver o jubileu, o seu 4º jubileu, que é o 200 anos de independência, amém, queridos? Amados, estou tudo arrepiado. Esse ano é um ano chave para a igreja, você está entendendo? Esse ano é um ano chave para a tua vida. Esse ano é o ano de você viver debaixo da palavra de Deus, para você viver debaixo da revelação de Deus. Esse ano ainda nós vamos viver o jubileu, amém? Agora, nós temos as 7 festas fixas do Senhor, começando pela festa dos pães ázimos, quando os filhos de Israel tinham que retirar tudo que era fermento, ou tudo que era fermentado da casa, eles tinham que retirar, amém, queridos? Depois, a festa da Páscoa, que era quando eles tinham que escolher um cordeiro de 1 ano, e matar esse cordeiro, e celebrar comendo esse cordeiro assado, com pães sem fermento e ervas amargas, para que os filhos de Israel não se esquecessem de onde Deus havia tirado eles, que era exatamente da terra do Egito. O pão sem fermento representava um tempo em que os filhos de Israel não tinham tempo de amassar o pão para poder levedar, amém? Então eles tinham que amassar muito rapidamente, com o trigo, com água e com um pouco de azeite, um pouco de sal, e assar. Ele virava um bolachão, que era o que dava para comer, porque não dava tempo. Porque assim que os primogênitos do Egito tivessem mortos, o povo de Israel tinha que sair às pressas para seguir rumo à terra de Canaã. Amém, amados? Até aí tudo bem? Depois disso, na terceira festa, nós temos a festa das primícias, que acontece no 8º dia após a festa de Páscoa. A primícia era a primeira oferta, os primeiros frutos que os filhos de Israel tinham que apresentar ao Senhor. E após encerrado isso, eles começavam a contagem do Homer. O que é Homer? Homer eram os feixos de trigo. Então, cada primeiro fecho de trigo que eles colhessem por dia, aquele fecho pertencia ao Senhor. Então, cada dia se passava a foice e separava um Homer, um fecho de trigo. E cada fecho de trigo por dia, ele era separado. O primeiro foice era separado ao Senhor. E por 49 dias eles faziam isso. No 50º dia, que é o dia de Pentecoste, eles tinham que ir ao lugar onde Deus havia determinado que eles estivessem, para que eles pudessem ofertar ao Senhor dos frutos daquilo que eles haviam colhido, frutas, cereais e tudo mais. Além disso, tinha que fazer as suas ofertas e sacrifícios conforme a determinação de Deus. Após isso, essa festa, a festa de Pentecoste, ela marca a primeira colheita. Amém? É o início da colheita, é o início de um ano agrícola. Por isso que as festas bíblicas, elas falam dos tempos e das épocas de Deus. Era fácil fazer com que as pessoas se perdessem dos ciclos de Deus, removendo as festas, removendo os sinais proféticos. É fácil as pessoas se perderem dos ciclos de Deus. E isso aconteceu até mesmo com o próprio Israel, quando eles partiram para a Babilônia, e eles não celebravam as suas festas. Tanto é que nós temos o Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 132, que os filhos de Israel falam que os da Babilônia, os homens da Babilônia falavam: cante para nós os cânticos de Sião. E eles diziam: como que nós vamos conseguir cantar nos lembrando de Jerusalém? E aí vem um dos textos mais lindos da Bíblia, que diz: apegue-se a minha língua no céu da boca, paralise a minha mão direita, se eu não recordar de Jerusalém como das minhas maiores alegrias.
Então marcava as primeiras colheitas, a primeira colheita que pertencia ao Senhor. Após isso, os filhos de Israel aguardavam um prazo de tempo. E aí começava as últimas 3 festas, começando com o Yom Teruá, que é a festa das trombetas. A festa das trombetas era no toque do shofar, e no toque do shofar os filhos de Israel, eles tinham que paralisar todas as coisas e se voltar para o Senhor, porque isso apontava para a outra festa que acontece 10 dias depois de Yom Teruá, que é Yom Kippur, que é o dia do perdão. Amém? O dia do perdão, onde os filhos de Israel, eles jejuavam, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era nesse dia, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, que era um lugar exclusivo de Deus, para apresentar ofertas, para que o povo fosse redimido, fosse perdoado de seus pecados. E isso apontava para a última festa, que é a festa dos tabernáculos, que marca o fim da colheita. Amém, amados? Tudo isso explicado para você aponta para um único destino: Cristo. Todas as festas apontam para um único alvo: Jesus, porque Ele é aquele que remove os pecados. Amém, queridos? Que fala dos pães ázimos, porque Ele não tem pecados. Ele é o Cordeiro que foi morto para que houvesse libertação. Amém, queridos? Ele é a primícia, porque Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é a primícia. Amém? Yom Teruá fala da pregação do Evangelho, a trombeta sendo tocada, reunindo aqueles que são do Senhor, apontando para o arrependimento, porque o Evangelho ele aponta para o arrependimento. E Yom Kippur fala do arrependimento, quando através do arrependimento nós alcançamos o perdão de Deus. E aí vem a última festa, que é a festa dos tabernáculos, que é Ele morando em nós. Faz sentido para você, querido? Ele morando em nós, mas muito mais do que Ele morando em nós, é Ele habitando conosco, é Ele fazendo a sua morada entre nós, e isso vai acontecer, amém, queridos? Quando Ele vier buscar a sua igreja, e após passar o tempo determinado, Ele vai governar a terra por 1000 anos, e a Bíblia diz, de acordo com Zacarias 14, que de ano em ano as nações que restarem, depois da batalha final, irão subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos com o Senhor. Amém, queridos? Mas não tem como falar de tabernáculos se nós não falarmos de Pentecoste, porque Pentecoste é a primeira colheita e tabernáculos é a última colheita. É a 4ª festa bíblica. Era uma festa que obrigatoriamente os filhos de Israel deveriam comparecer diante de Deus. Êxodo 34, do verso 22 ao 24, vai nos apontar a determinação de Deus das 3 festas que os filhos de Israel tinham que obrigatoriamente subir ao lugar indicado por Deus. Primeiramente, onde estava o tabernáculo. Posteriormente, quando eles entraram na terra prometida, o tabernáculo foi construído ou foi edificado em Siló. Mas depois, quando Davi compra a Era de Araúna, ali ele constrói o templo do Senhor. Salomão constrói o templo do Senhor. Então o lugar indicado no templo de Salomão era o templo. Aqui Deus dá a determinação: guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento no fim de ano. Então Deus está falando, vocês vão guardar a festa de Pentecoste, que é a festa das semanas, e vai guardar a última festa, que é a festa dos tabernáculos. 3 vezes por ano, todos os homens de todo o povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel. Porquanto expulsarei as nações de tua presença e alargarei o seu território. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar a sua terra. Ou seja, enquanto o povo celebrava ao Senhor, Deus trazia proteção ao povo. Eu quero dizer para você, querido, que quando você se coloca em celebrar ao Senhor, quando você se dispõe em celebrar e honrar ao Senhor, enquanto você honra ao Senhor, Ele protege a sua vida, Ele protege a sua casa, Ele alarga o seu território, Ele traz prosperidade. Amém, queridos? Isso é bíblico. A festa de Pentecostes era uma festa em honra ao Senhor.
não estava voltada aos homens, é uma festa totalmente voltada a Deus. Deuteronômio 16, do verso 9 ao 12 diz: contarás 7 semanas, a partir do momento em que lançares a foice no homer, que é o fecho de trigo, nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa de Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé, o teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. Você pode perceber que Deus, ele não tira nada de ninguém. Ele pede tudo aquilo que você vai oferecer a Deus, você tem que oferecer na proporção da sua prosperidade. Assim é até os dias de hoje, porque isso é determinado também pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, versículo 11. E te alegrarás na presença de Yahvé teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que vive na tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar que o próprio Yahvé teu Deus houver designado, para aí fazer assentar o seu santo nome. Lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente todos esses decretos. Era uma festa em honra ao Senhor, e cumpri-la representava honra ao Senhor. Todas as vezes que você obedece, a melhor maneira de você honrar ao Senhor é obedecendo a Ele, é obedecendo a sua palavra, é olhando fixamente para Ele e se atentando em cumprir da maneira como Ele diz, da maneira como Ele estabelece nas Sagradas Escrituras. Amém, amados? Pentecoste, para a igreja, é a concretização de uma promessa. Para a igreja, é a concretização da promessa, que acontece em Atos 2. Jesus fez a promessa de que Ele não deixaria a igreja sem companhia. A igreja não ficaria órfã após a sua morte. Ele enviaria o seu Espírito. João 16, verso 5 ao verso 15 diz: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Tudo que a igreja viveu desde o seu início foi debaixo da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que nos guia, é o agente que nos ensina, é Deus nos guiando, é Deus nos ensinando. Por isso que o Espírito Santo é o maior presente que Deus estabeleceu para a igreja. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas buscam tanto por bens materiais e se esquecem de buscar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele deve ser buscado por todos nós, exatamente como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Jesus não fez promessas, querido. Eu quero desconstruir da sua memória, eu gostaria que você abrisse o seu coração e o seu entendimento para isso. Jesus não morreu na cruz do Calvário, querido, para você ter casa, para você ter carro.
para você ter conta bancária gorda, para você desfrutar de regalias nesta terra. Infelizmente há um falso evangelho que desde os anos 90 perturba a igreja de Jesus Cristo, chamada teologia da prosperidade. Eu não estou falando para você que prosperidade não é de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo. Você não ouviu, vou falar de novo. Deus ama a prosperidade do justo. Amém? O que eu estou dizendo para você é que coisas dessa vida não são prioridade. Amém ou não amém? Infelizmente, a teologia da prosperidade nos ensinou a priorizar as coisas dessa vida e deixarmos de buscar aquilo que verdadeiramente é necessário. E o que verdadeiramente é necessário? O que verdadeiramente é importante para nós? O Espírito Santo, o seu mover, a sua presença, porque é o Espírito Santo que nos guia na verdade, é o Espírito Santo que nos traz a revelação do caminho que nós devemos andar. Por isso que infelizmente nós vivemos um tempo de uma cristandade que está mais perdida que cego em tiroteio, porque é uma geração que diz que adora, mas não tem a presença do Espírito. E por que nós podemos ter a garantia que não tem a presença do Espírito? Porque não há transformação de vida, porque não há transformação de caráter. O único testemunho que muitas vezes se carrega é: Deus está fazendo algo tremendo, porque eu troquei de emprego, porque eu troquei de carro, porque eu troquei de casa, porque eu fiquei rico. Mas não há uma transformação genuína, não há uma transformação, não há um novo nascimento. E pior que isso, é uma geração que tenta relativizar o pecado. O apóstolo Nicolau pregou uma mensagem, ele falou sobre um mundo não de pós-modernidade, mas um mundo de pós-verdade. Porque nós vivemos numa geração que está sempre em busca de uma verdade que não existe atrás da verdade existente. Ou seja, tentando buscar justificar pecados. Isso eu faço porque não é pecado. Não tem nada na Bíblia que fala que é pecado. Estamos sempre tentando justificar pecado. O Espírito Santo foi a promessa que Jesus fez sobre as nossas lutas, guerras e tribulações. Em João 16:33 ele disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Não, nós estamos buscando Deus para Deus acabar com os nossos problemas, irmão. Eu vou falar para você a realidade. Só existe uma maneira de você não ser afligido nesse mundo: se mudando para Frederico Ozanam em Jaú. Porque aí você vai ter descanso. Isso se você tiver a garantia da salvação. Porque senão, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Quando Jesus começa a ensinar o sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados sois vós, que serão perseguidos, caluniados, vocês serão envergonhados por causa do meu nome. Mas nós vivemos uma geração que qualquer coisinha já quer processar. Tudo em nome desse falso evangelho de que Jesus vai resolver todos os meus problemas. Deixa eu falar para você, querida, o maior problema da sua vida se chama pecado. E aí sim a Bíblia diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? O pecado. Ele conduz o homem ao pecado, ele conduz o homem à morte. E isso sim ele desfaz. Muitas vezes Deus está usando os problemas para mudar você, querido, para transformar você. Mas nós muitas vezes estamos voltados, estamos buscando o Senhor, eu quero isso. Amados, nós precisamos voltar a ser a igreja de Atos que buscava: eu quero o Espírito, eu quero a promessa, cumpra a sua promessa, eu quero a sua promessa, eu quero a sua promessa. E que promessa é essa? Essa promessa foi a promessa que Jesus fez. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos.
vocês não vão andar sozinhos. Vocês não serão filhos sem pai. Por que Jesus faz questão de falar de orfandade? Porque filho órfão é filho sem destino. Você é filho de Deus, você não é um filho sem destino. Você tem o Espírito do Pai, você tem o Espírito de Cristo, que te guia, que te conduz, que te ensina, que te exorta, que intercede por você. Você não é filho órfão. Você não é filho órfão. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. É necessário que eu vá para que ele venha, porque se eu não for, mas se eu for, eu enviarei ele para vocês. Eu enviarei ele para vocês. Eu enviarei ele para vocês. Amados, essa é a promessa. Mas a igreja fundamentou o seu coração em palavras de homens. Você vai ser rico. Se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Se você fazer isso, Deus vai te dar isso. Amados, eu não quero nada. Eu quero só a presença do Espírito Santo. Esse deve ser o anseio da igreja. Essa deve voltar a ser a busca da igreja. Pentecoste marca um ciclo de avivamento da igreja. Só que tem um detalhe, querido: só pode viver o avivamento aqueles que estão dispostos a permanecer na palavra. Como assim, pastor? Amados, eu acredito que você vai ficar assombrado com essa revelação, como eu fiquei. Amados, Jesus ele havia liberado uma palavra. E qual era a palavra? Lucas 24, verso 46 ao 49. Antes de subir aos céus, Lucas foi o autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve o primeiro tratado, apresentando Jesus a um cidadão grego, chamado Teófilo. O seu Evangelho é direcionado a um povo grego, de mentalidade grega, apresentando Jesus como filho do homem, aquele que tem todo o poder, aquele que está acima dos deuses. E Lucas, de acordo com o seu evangelho, ele mostra Jesus dando uma palavra. Versículo 46, ele lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas desse fato. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Agora olha a palavra: contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus disse: vocês precisam permanecer. Precisa haver uma permanência, vocês precisam estar debaixo da minha palavra. Pastor, por que a igreja hoje ela tem se esfriado? Porque a igreja saiu debaixo da palavra. Por isso que nós chamamos de apostasia. A Bíblia chama isso de apostasia. A palavra apostasia vem do grego apóstasis, que é tirar, é destelhamento, é tirar a cobertura. É uma igreja que anda, infelizmente, é uma igreja que anda fora da palavra, fora da revelação. Jesus disse: olha, há uma promessa sobre vocês, mas para vocês receberem essa promessa, vocês têm que permanecer. É uma palavra que eu estou liberando. Em um outro texto, quando Jesus realizou um milagre, ele entrou no barco com os discípulos e disse: passemos para outra margem. Deixa eu falar para você, uma palavra de Cristo não é uma opção, é uma ordem. E a igreja precisa retornar a se colocar debaixo da ordem, se submeter à ordem de Cristo. E a ordem do Senhor para a igreja nesses dias é: permaneça, permaneça, não saia, permaneça, não saia, permaneça, não saia. Porque há um processo, há um ciclo que precisa se completar. Jesus disse: permanecei.
Só que tem um detalhe, querido, para quem que Jesus liberou essa palavra? 500 pessoas receberam essa palavra. 500 pessoas receberam essa palavra. Abra comigo a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 15, verso 1 ao 6. 500 pessoas receberam essa palavra. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora preste atenção. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Agora preste atenção. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 500 pessoas, pastor Fernando, pastora Miriam, pastor Wellington e Jaciara, 500 pessoas receberam essa palavra. Teoricamente, querido, quem que deveria receber o poder do alto? As 500 pessoas, sim ou não? Mas quantas pessoas receberam? Só 120. Abra comigo a sua Bíblia. Atos 1, verso 12 ao 15. Atos 1, verso 12 ao 15. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Foi exatamente onde Jesus foi ascenso aos céus. A Bíblia diz um pouquinho antes no contexto que ele estava na direção de Betânia. Betânia é uma cidadela do lado, uma cidade, vamos dizer assim, um povoado do lado. Existe até os dias de hoje a cidade de Betânia. Então quando você sobe o Monte das Oliveiras e você anda mais 3 quilômetros, você chega em Betânia. Você chega em Betânia. Quando eu fui a primeira vez para Israel, querido, eu me assombrei, sabe por quê? Eu descobri que se Jesus quisesse, ele poderia ter fugido, porque ele foi preso na Páscoa. Ele foi preso um dia antes da Páscoa. E na Páscoa, os filhos de Israel eram proibidos prender qualquer pessoa. A Bíblia diz que depois deles celebrarem a ceia, eles subiram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava a 3 quilômetros. 3 quilômetros significa 40 minutos de caminhada. Ele poderia ter saído da cidade e não ter sido preso. Aqui me prova o amor dele. Ninguém matou ele, foi ele que se entregou por nós. Ele poderia ter fugido, mas não fugiu. Por amor a mim, por amor a você. Ele não fugiu, ele não fugiu. Ele permaneceu na palavra. Ele permaneceu para que se cumprisse o que estava escrito. Então eles retornaram vindo do Monte das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro, né? Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora preste atenção. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: 120 somente. 500 pessoas veem o Cristo ressurreto. 500 pessoas recebem a palavra, mas somente 120 permaneceram. Quando aconteceu Atos 2, estavam apenas 120 pessoas reunidas. Pastor, por que isso? Porque só vive a promessa quem está disposto a permanecer na palavra. Só vai viver, amados, isso é sério. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Nós estamos numa nova estação de avivamento. Porém, só vai viver o avivamento aqueles que estiverem dispostos a se submeter à palavra e permanecer.
permanecer. Esta é a palavra de ordem, essa é a determinação de Deus para este tempo. Pastor, por quê? Porque, amados, se tem um tempo que está difícil de permanecer, é este tempo. Nos tempos da perseguição, da igreja perseguida, todas as perseguições que a igreja viveu no primeiro século, por exemplo, pega na própria Bíblia, a partir de Atos 9, quando Agripa mata Tiago, decapitado, e a intenção era matar Pedro. E depois todos os apóstolos começam uma perseguição terrível à igreja, e a igreja só aumentava, as pessoas só se convertiam. Desse grupo de pessoas, parte e vai para Antioquia, e lá em Antioquia, eles são conhecidos como cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Depois houve várias perseguições, a perseguição de Cláudio, também conhecido por Nero, que acendia, eu estou com vontade de ver luz. Ele pegava um cristão e tacava fogo no cristão e se alegrava na morte de um ser humano. As perseguições de Diocleciano, que foi um dos piores imperadores de Roma, que colocava os cristãos nas arenas. Nessa época, os cristãos permaneciam, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje o sistema é atraente. Estamos vivendo dias de Daniel, onde Nabucodonosor, o príncipe deste século, está tentando determinar a comida que nós devemos comer. Faz sentido para você? Faz sentido para você, sim ou não? O príncipe deste século quer determinar o que nós devemos comer, como aconteceu com Nabucodonosor, quando separou 4 garotos, 4 jovens, para fazerem parte do conselho da Babilônia, e determina, olha, que eles comam das melhores iguarias, as melhores iguarias que seja oferecida a eles. Infelizmente nós vemos dias em que o príncipe deste século, ele quer enfiar goela abaixo o que nós devemos pensar, o que nós devemos crer, o que nós devemos pregar. E normalmente em nome do que, amados? Em nome do amor. Ai, porque Deus é o amor. Deus aceita todas as formas de amor. Negativo. Ai, Deus ama a diversidade. Negativo. Diversidade que promove pecado, Deus não está nisso. Só que infelizmente, nós temos uma cristandade que está engolindo a comida da Babilônia. Eu espero que você não faça parte desse time. Eu espero que você não faça parte desse time. Sabe por quê? Porque são esses que retrocedem. Acham que está permanecendo, mas retrocedem, vão perder o avivamento. Aqueles que andam comendo a comida da Babilônia vão perder o avivamento desses dias. Escute o que eu estou dizendo. Nós precisamos ser como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós queremos cereal, nós queremos verdura e água. Eu quero comer a comida que já foi determinada pelo meu Deus, e não a comida determinada por você, Nabucodonosor. Infelizmente, nós vivemos uma geração que vai perder o avivamento. 500 pessoas receberam a palavra. Hoje nós estamos aqui em média 230 pessoas, adultos, pelo que eu estou vendo aqui. Essa palavra está sendo liberada para 230 pessoas. Deixa eu perguntar. Quanto será, Espírito Santo, quanto será que nós veremos vivendo o avivamento? Quantos de nós que estamos aqui hoje recebendo essa palavra, e vai saber se Satanás não está sondando a tua mente e falando, esse cara está louco, esse cara está louco, esse cara está louco, eu não estou louco. Isso é uma palavra real. 500 pessoas receberam a palavra,
mas somente 120 receberam a promessa, porque estiveram dispostos a retornar e a viver debaixo da palavra. Só vai viver este avivamento, essa nova estação de avivamento, aquele que estiver disposto a se submeter à revelação do Espírito. A revelação do Espírito. A revelação do Espírito. Nessa nova estação de avivamento, fala do Pentecoste. E Pentecoste é a habilitação da igreja para uma grande colheita. Pentecoste é a habilitação da igreja para uma grande colheita. Esse avivamento vai promover a habilitação para você realizar a maior colheita de todos os tempos. Amém, queridos? Amém ou não amém? E que colheita é essa, pastor? Nossa, eu vou colher bênção. Não, querido. Jesus está voltando e a colheita que nós vamos voltar a colher são vidas, são pessoas. E qual foi a habilitação que a igreja recebeu? Atos 2,14. E aconteceu que, colocando-se de pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus de todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Pedro ali foi habilitado para se tornar um profeta. E na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Eu quero profetizar, querido, Deus vai te levantar nesta geração, e onde você abrir a boca vai haver salvação. Onde você abrir a boca vai haver salvação. Onde você abrir a boca, Deus vai promover salvação de vidas, salvação de pessoas, salvação de almas, pessoas fazendo até chuvar o retorno em nome de Jesus. Você vai ser habilitado, ou recebe isso, você vai ser habilitado com o espírito profético. Deus está liberando o profético sobre a sua vida. Você está sendo habilitado. Nesta manhã, Deus vai começar a habilitar você, para você se tornar um profeta, alguém que vai promover o evangelho de Cristo. Não esse evangelho fajuto, mas o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que transforma, o evangelho do arrependimento, o evangelho do novo nascimento. Em nome de Jesus, seja habilitado pelo Espírito Santo nesta manhã. Pentecoste, ou essa nova estação de avivamento, traz a verdadeira mensagem que livra a humanidade de uma geração que morre. Atos 2, verso 37 ao 41 diz: ao ouvirem tais palavras, sobe o ministério de louvor por gentileza. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e de outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Amados, as pessoas que ouviam a palavra perguntavam para Pedro: o que nós vamos fazer? E Pedro orientou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto, pega essa, a promessa é para vós, os vossos filhos, e todos os que estão distantes. Eu vou repetir: porquanto a promessa pertence a vocês. Pelo amor de Deus, acorda. Eu vou falar de novo, porque a promessa pertence a vocês, pertence aos vossos filhos e a todos que estão distantes. Eu vou repetir: porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e as encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Eu quero declarar sobre a sua vida: sejam salvos dessa geração que morre. Sejam salvos dessa geração que perece. Sejam salvos dessa geração que está indo de mal a pior. Sejam salvos dessa geração.
Assim todos que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Amados, aleluias, a mensagem do Senhor hoje é: permaneça, porque a promessa é para você, oh aleluia, comece a buscar o Espírito Santo, querido, há um mover do Espírito aqui, amém, não perca esse mover, por favor, não perca esse mover, oh amados, seja salvo dessa geração que perece, aleluia, arrependei-vos, porque a promessa é para vocês, a promessa é para os filhos de vocês, a promessa é para aqueles que estão distantes, a promessa é para todos que Deus chamar, e Deus está te chamando hoje, permaneça, até que você seja revestido de poder, até que você seja revestido a uma nova estação de avivamento.